Vamos então, pessoal, página 498 da apostila 2. Vamos resolver os exercícios. O primeiro fala o seguinte: um corredor, partindo do ponto A, indicado na figura, percorre em 40 segundos no sentido anti-horário a metade de uma pista circular. Então, pera lá, deixa eu pegar um marcador aqui. Então, vamos lá. Percorre em 40 segundos no sentido anti-horário metade de uma pista que tem um raio de 100, beleza? Mantendo velocidade constante, adotando π igual a 3, a velocidade vetorial do corredor no instante em que passa pelo ponto B, tá? Então, vamos lá, ó. Tá aqui a minha curva, a minha pistinha, e tá aqui o meu ponto A. Aqui é o meu início. Se ele fala sentido anti-horário, eu tô girando desse jeito. No ponto B, o vetor velocidade é tangente à curva no ponto, tá? E tá aqui as informações. O raio vale 100, o ΔT 40 segundos, e eu tenho só metade da pista. Então, vamos lá. O ΔS, pessoal, seria o comprimento da pista, certo? Seria 2πr, que é o comprimento da circunferência. Mas ele pediu metade, então por isso que eu estou dividindo por 2. Só por isso, tá? Se ele quisesse a pista inteira, eu não precisava. Então, corta o 2 com o 2 aqui. 3, que é o π vezes 100, que é o raio, 300 metros, tá? Velocidade, ΔS, ΔT. Ué, mas por que eu estou fazendo velocidade constante? Ah, porque ele fala aqui, ó, mantendo a velocidade escalar constante. Ah, então vai ficar 300 dividido por 40, que é 7,5. Aí a gente vai para as alternativas, tem duas com 7,5. A C e a D. Aí, ó, eu preciso responder a questão do vetor. Na C, ele fala o seguinte: direção da reta BD. Ele está falando que o vetor velocidade é para cá. Na D, ele fala o seguinte: 7,5, direção da reta AC. Ele está falando que o vetor velocidade é para cima. Ah, então é isso mesmo. A gente fica com a D de dado, tá? Para 2 agora, pessoal. A 2 é um tantinho chatinha aí. Então, vamos lá. Os pontos A, B, C e D estão na superfície da Terra, suposta perfeitamente esférica. Para resolver a questão, leve em conta apenas o movimento de rotação da Terra. Os pontos A e B estão na linha do Equador em longitudes diferentes. Os pontos A, C e D estão no mesmo meridiano. O ponto C está a 20 graus de latitude norte e o ponto D 20 graus de latitude sul. E aí ele pergunta sobre as velocidades. Primeiro, eu não sei no de vocês, mas o meu veio marcado A e B aqui, tá? Então é B do lado de cá, tá? Que ele fala que esses três estão no mesmo meridiano, tá? Aí ele fala o seguinte: o V de A é igual ao V de B. O valor, tá vendo que não tem setinha em cima? Então, o valor de A é igual ao valor de B. Pessoal, eles estão na mesma circunferência aqui, ó. Dá uma olhada. Pelo mesmo motivo dos exercícios de movimento circular de semana passada, que tinha o planetinha lá para resolver. Então, se eles estão na mesma circunferência, a velocidade deles é igual. Então, ok para esse aqui. O V de A é igual ao V de B, mas o vetor, tá? Não são iguais, porque ele é tangente a esse ponto aqui e ele é tangente a esse ponto aqui. São pontos diferentes na curva. Esses vetores não são iguais porque eles tangenciam pontos diferentes. Então, tchau. VA e VC têm valores iguais. Não, né, pessoal? Porque eles estão em circunferências diferentes. Se são circunferências diferentes, são raios diferentes. Se o raio muda,
também muda o valor da velocidade. Então, tchau aqui também. Aí ele fala que o vetor velocidade de C é igual ao vetor velocidade de D. Bom, isso é verdadeiro, porque o C está 20 graus para cima, o D está 20 graus para baixo, e eles tangenciam pontos que estão no mesmo meridiano. Ou seja, a tangente no ponto para as duas velocidades vai ser igual. Então, a gente fica com a 1 e a 4, alternativa C. Suave, vai? Agora, para os de aceleração. Página 502. No primeiro exercício, ele fala o seguinte: o maior campo de teste de veículos da América Latina, localizado na cidade de Indaiatuba, tem uma forma circular cujo diâmetro mede 1,4 km. Supondo que um carro gaste 100 segundos para completar uma volta nessa pista e mantenha constante a velocidade escalar, a aceleração centrípeta desse movimento vale quanto? Tá. Então, ó, se é diâmetro, o raio é metade. Seria 0,7 km ou 700 metros. O ΔT, como ele me falou para uma volta, é o período, né? É 100 segundos. Ele quer saber o valor da aceleração centrípeta. Bom, vamos lá. Lá do movimento circular, velocidade escalar 2πr sobre t. Então 2 vezes 3 vezes 700, tudo dividido pelo tempo, que é 100. Essa velocidade vai dar 42 metros por segundo. Para fazer a aceleração centrípeta, é só aplicar na formulazinha, v ao quadrado sobre r, que vai dar 42 ao quadrado dividido por 700, porque o raio é 700 metros. Isso vai dar 2,52 metros por segundo ao quadrado, o que daria a alternativa C, que é 2,8. Vocês vão falar, porra, você arredondou de 2,52 para 2,8? Pessoal, eu usei π igual a 3, porque o exercício não tinha dado. A apostila usa um π com mais casas. E aí, dá 2,8. Quem usar π igual a 3,14 vai chegar nesse resultado, tá? Mas como ele fala aproximadamente, essa é a única que realmente se aproxima, tá bom? Pro 2 e último dessa apostila, vamos lá. Arrancadas ruidosas, freadas violentas e curvas fechadas percorridas por carros a alta velocidade devem ser evitadas por causarem desconforto aos passageiros deste veículo e principalmente por serem manobras arriscadas. Suponha, por exemplo, que um veículo percorra no sentido de A para C a pista esquematizada na figura. Tá. Essa pista é constituída por um trecho retilíneo AB e uma semicircunferência BC de raio 100. A velocidade do veículo no ponto A é de 30 metros por segundo e o motorista, pelas razões expostas, quer fazer o percurso sem que a aceleração exceda 4 metros por segundo. Então, ele quer fazer isso sem passar de 4 metros por segundo. Beleza? Calcule a velocidade máxima com que o carro deve percorrer o trecho. Beleza, vamos lá. O raio é 100. O raio é 100. A velocidade que ele tá é 30 metros por segundo. A aceleração máxima que ele quer é 4 metros por segundo. Bom, vamos lá então. A aceleração é 4, velocidade ao quadrado dividido por 100, que é o raio. Essa velocidade vai dar 20 metros por segundo, tá? Pessoal, ele não vai conseguir fazer a curva com a aceleração desejada se ele continuar a 30 metros por segundo. Então, o máximo para fazer isso que ele está querendo tem que ser uma velocidade de 20, tá bom? Aí no B ele fala o seguinte: supondo que o veículo chegue ao ponto B com uma velocidade superior à calculada no item A. É o que está acontecendo, né? Ele tem 30. Acionar os freios seria adequado? Bom, vamos lá. Essa é a situação da curva, né? Tá aqui
a minha curva. Tá aqui a minha velocidade tangenciando a curva. Tá aqui a minha aceleração centrípeta. Beleza. Se eu decido pisar no freio, eu vou fazer aparecer nesse esquema aqui uma aceleração tangencial para trás, porque eu tô diminuindo o valor dessa velocidade. Pessoal, vai dar uma aceleração inteira ou vetorial, uma aceleração vetorial resultante aqui, ó. Antes, a minha aceleração era só composta pela centrípeta. Mas, a partir do momento que eu piso no freio, eu crio mais esse termo na hora de fazer a minha conta. Ou seja, a minha aceleração total ou vetorial vai aumentar, o que vai fazer com que seja mais perigoso ainda essa curva. Então, não, ele não deve pisar no freio, tá bom? E chega de apostila 2, pessoal. Semana que vem, apostila 3. Beijo!